Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Israel Rabelo, professor da Escola Estadual Rui Barbosa, dando sequência a mais uma aula acerca de figuras de linguagem e interpretação de texto, aula 6 dos primeiros anos. Então, temos aí dois textos, né? Texto 1 e texto 2, no qual o texto 1 nos traz a seguinte informação. A criação segundo os índios Macuxis. No início era assim, água e céu. Um dia, um menino caiu na água. O sol quente soltou a pele do menino. A pele escorregou e formou a terra. Então, a água dividiu o lugar com a terra. E o menino recebeu uma nova pele cor de fogo. No dia seguinte, o menino subiu numa árvore, provou de todos os frutos e jogou todas as sementes ao vento. Muitas sementes caíram no chão e viraram bichos. Muitas sementes caíram na água e viraram peixes. Muitas sementes continuaram boiando no vento e viraram pássaros. No outro dia, o menino foi nadar, mergulhou fundo e encontrou um peixe ferido. O peixe explodiu e da explosão surgiu uma menina. O menino deu a mão para a menina e foram andando. E o menino e a menina foram conhecer os quatro cantos da terra. Já no texto 2, a criação segundo os negros Nagôs. Olorum, só existia Olorum. No início, só existia Olorum. Tudo o mais surgiu depois. Olorum é o senhor de todos os seres. Certa vez, conversando com Oxalá, Olorum pediu, vá preparar o mundo. E ele foi. Mas Oxalá vivia sozinho e resolveu casar com Ododua. Deste casamento nasceram Aganju, a terra firme, e Iemanjá, dona das águas. De Iemanjá, muito tempo depois, nasceram os orixás. Os orixás são os protetores do mundo. Então, temos aí dois textos, vamos ver o que nos pede os enunciados. Questão 1, o enunciado nos traz aí. Comparando-se essas duas versões da criação do mundo, constata-se que a diferença entre elas consiste na relação entre o Criador e a criação. B, a origem do princípio religioso da criação do mundo é a mesma nas duas versões. C, as divindades em cada uma delas têm diferentes graus de importância. D, as diferenças são apenas de nome em decorrência da diversidade das línguas originárias. Bom, estamos falando da criação do mundo. Estamos falando da criação do mundo, estamos falando do quê? Do Gênesis, né? Assim, na Bíblia nós temos o Gênesis. Aqui, como são outras culturas, né? Uma cultura indígena e outra africana, nós temos que fala sobre o que o Gênesis? Sobre o que? A criação do mundo. Então, sobre o que? A origem. Então, a única que fala aí sobre a origem é qual alternativa? A alternativa B. A origem do princípio religioso da criação do mundo é a mesma nas duas versões. Ambas falam sobre a origem, né? Independente dos personagens serem diferentes, a origem é o mote aí, é a informação principal dos dois textos. Alternativa B. Na questão 2, nós também temos outros dois textos que nos traz aí 50 camundongos, alguns dos quais clones de clones, derrubaram os obstáculos técnicos à clonagem. Eles foram produzidos por dois cientistas da Universidade do Havaí, num estudo considerado revolucionário pela revista britânica Nature, uma das mais importantes do mundo. A notícia de que cientistas da Universidade do Havaí desenvolveram uma técnica eficiente de clonagem fez muitos pesquisadores temerem o uso do método para clonar seres humanos. Publicado no O Globo, caderno Ciências e Vida, 23 de julho de 1988. Texto 2. Cientistas dos Estados Unidos anunciaram a clonagem de 50 ratos a partir de células de animais adultos, inclusive de alguns já clonados. Seriam os primeiros clones de clones,
segundo estudos publicados na edição de hoje da revista Nature. A técnica empregada na pesquisa teria um aproveitamento de embriões, da fertilização ao nascimento, 3 vezes maior que a técnica utilizada por pesquisadores britânicos para gerar a ovelha Dolly. Foi publicada na Folha de São Paulo, primeiro caderno Mundo, 3 de julho de 1988. Bom, note que trata-se da mesma informação sobre os cientistas americanos que desenvolveram uma nova técnica de clonagem a partir de indivíduos adultos, já que a Dolly foi clonada a partir de um óvulo, né? Então, temos lá o enunciado. Os 2 textos tratam de clonagem. Lembrando que os textos pertencem ao quê? Jornais distintos, diferentes, né? Um ao Globo, o outro à Folha de São Paulo. Um do Rio de Janeiro, o outro de São Paulo. Qual aspecto dessa questão é tratado apenas no texto 1? Repetindo, os 2 textos tratam de clonagem. Bom, qual aspecto dessa questão é tratado apenas no texto 1? Interrogação, né? A divulgação da clonagem de 50 ratos? Não, ambos falam lá de 50 ratos. Não? Deixa eu ver. Olha lá, sim. É que um 50 está na forma escrita, o outro na forma numeral, né? Mas ambos tratam de 50 ratos. B. A referência à eficácia da nova técnica de clonagem? Não, ambos falam que houve eficiência, né? Porque eles conseguiram clonar. Não foi uma pesquisa que não deu errado, deu certo, né? Por isso que eles divulgaram na net. Desse errado, não tinha por que ser notícia. C. O temor de que os seres humanos sejam clonados. D. A informação acerca dos pesquisadores envolvidos no experimento. Não, ambas falam dos pesquisadores, né? Que são pesquisadores norte-americanos. A única diferença é que um fala o lugar deles, que é no Havaí, e o outro não fala, só fala americano, né? Mas ambos, Havaí e Estados Unidos, né? São americanos, estados. Então, para nós, essa alternativa C, o temor de que seres humanos sejam clonados. Apenas o texto 1 traz essa informação, né? A notícia que cientistas desenvolveram uma técnica de clonagem fez muitos pesquisadores temerem o uso do método para clonar. Então, alternativa C aí. No texto 2, ele não traz essa informação acerca deste temor. Então, é isso aí, pessoal. Até uma próxima oportunidade.